Doutores, então olha só, boa noite novamente, né? Dando continuidade aí aos nossos estudos, dando continuidade à nossa aula que é a tutela constitucional do meio ambiente. O que nós já falamos até agora? Vamos lá, vamos revisar de forma breve. Turma, eu falei para os senhores que adotamos o princípio da predominância do interesse. Quer dizer o quê? Que a União vai tratar de matérias, regra geral de interesse geral nacional, né? Predominantemente interesse geral nacional. Os estados, matérias e assuntos predominantemente de interesse regional. Os municípios, né, concernem os assuntos de interesse local. E o Distrito Federal, interesse regional e local. Tá. Falamos também, deixa eu só admitir os colegas aqui, estou revisando rapidinho, tá, doutores? Falamos também, né, que a nossa repartição de competências federativas, ela é na vertical. Por quê? Várias matérias foram elencadas, inclusive elas podem ser tratadas de forma simultânea. Por exemplo, competência concorrente do artigo 24. Falamos ainda que o artigo 21 trata da competência exclusiva, compete à União. Né? Comentamos o princípio da predominância do interesse, comentamos o inciso 23, que é explorar os serviços de instalações nucleares. Bom, falamos do artigo 22, que é a competência privativa, compete à União legislar privativamente sobre. Né? Tem o inciso 1, tem que memorizar? Tem que memorizar, porque é muita coisa. Como eu vou memorizar? Se é competência privativa. Se a União pode autorizar os estados a legislar sobre as questões específicas das matérias elencadas no artigo 22, pode autorizar por meio de qual instrumento normativo, doutores? Lei complementar. Cai demais em concurso, hein? Lei complementar. Se a União pode, então essa competência privativa ela será delegável. Turma, está rodando bem aí para os senhores? Aqui o meu está travando. Eu vou parar a gravação da primeira aula. Está travando aí, doutora? Laísa? Não. Aqui não. Não, né? Mas o meu aqui está ficando lento. Eu vou parar, aí depois eu me viro. Tá bom? Certo. Vou parar aqui. Parei. Tomara que fique melhor. Mas vamos lá, turma. Então, olha só, continuando. Falamos que essa competência privativa ela pode ser delegada, tá? Olha só, competência privativa da União para legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, marítimo, agrário, tá? Que eu tenho que memorizar, turma, lembrando, deixa eu ver o chat aqui. Ah, tá ok, beleza, obrigado pela resposta. Turma, lembrando que essa competência privativa, ela pode ser delegada por meio de qual instrumento? Lei complementar. Já falei umas 10 vezes, hein? Vou falar de novo mais umas 10, até memorizarmos. O capacete também é privativo do policial militar. Por quê? Porque ele pode emprestar se ele quiser. Correto? Ele pode. É peça do fardamento dele, mas ele pode tirar o capacete e emprestar para uma pessoa tirar uma fotografia. Ele poderá responder por isso? Pode, mas ele pode. Atenção! Lembra da competência privativa do capacete PM, tá? Não é besteira, é processo de memorização, não foi o professor que inventou, tá? Vou dividir a tela aqui, basta a gente lembrar. Competência privativa, né? Do artigo 22, capacete PM. Vamos lá, vou dividir aqui, para todo mundo memorizar. Tá aí, ó. Compete privativamente a União legislar sobre civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Professor, dá um exemplo que o senhor está falando aí, não estou entendendo. Vamos lá, acompanhe aí por meio da nossa tela. A União pode autorizar por meio de lei complementar, lembrando que é uma faculdade, ela pode, o Estado não pode exigir a elaboração do ato normativo em comento. A União pode autorizar por meio de lei complementar o Estado de Goiás a legislar sobre uma questão específica de terras ou de redistribuição de terras aqui no estado de Goiás. Porque é uma matéria que está elencada no artigo 22, que é o direito agrário. Ela vai autorizar o Estado a legislar de forma plena? Não. Está aí, ó, questões específicas. Tá bom, doutores? Não errem no concurso. Continuando, está aí o capacete PM, forma de memorização. Tá bom? Tranquilos? Agora, pessoal, vamos lá. Volta aqui. Até aí foi tranquilo, né? Doutores, lá no concurso não é tranquilo. Eles vão misturar as matérias que é dentro do nosso direito ambiental, eles vão misturar o artigo 21
com o artigo 22, com o artigo 23, com o artigo 24, com o artigo 25, com o artigo 30. Por isso eu estou explicando esses processos de memorização. Agora eu comento o artigo 24, tá? Eu vou saltar o artigo 23, mas depois eu volto nele. Lembrando que a competência privativa é para legislar, tá bom? E a competência concorrente do artigo 24 também é para legislar, tá, doutores? Tem processo de memorização? Tem. Vamos lá, eu vou falar muita coisa desse artigo 24, ele está sendo muito comentado, portanto, provavelmente quando os concursos retornarem, ele será muito comentado, tá? Vamos lá. Turma, olha o artigo 24, acompanhe com o professor. Compete, agora tá certo, tá, doutora Isabela? Vamos lá. Compete à União, bom, eu acho que tá certo, acompanhe aí. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre, né? Turma, quem está acompanhando e olhando o professor aqui, tem município no caput do artigo 24? Então faz observação na sua Constituição aí, ó. Escreve município e põe uma interrogação. E agora eu vou explicar, né? Por isso que eu falei agora. Não tem município. Mas beleza. Ah, tudo bem. Mas espere, Isabela. Lá no julgado recente do STF, porque aí no artigo 24, inciso 12, fala se trata da saúde aí. Olha para mim, por favor, Laísa. Artigo 24, inciso 12. Só ajuda o professor, que eu não estou com a Constituição em mãos aqui. Na próxima aula eu vou deixar separado, tá? Fala da saúde? Ah, tá. Tem município no caput? Tem município? Então, por que o STF autorizou o município a legislar sobre questões voltadas para a saúde no âmbito municipal? Estão vendo, doutores? E no direito ambiental, competência concorrente e proteção do meio ambiente. Competência concorrente e proteção do meio ambiente. Já que eu comentei, vamos adentrar esse assunto. Bom, o STF entendeu que os municípios podem sim tratar sobre questões voltadas para a saúde, pois, isso mesmo, doutor, muito bom, pois se trata de interesse local, em que pese, doutores, ele não estar elencado no caput do artigo 24, ele pode sim, inclusive vai legislar de forma concorrente para atender às suas peculiaridades. Muito bom, Ednan. Turma, vamos lá. Competência concorrente e proteção do meio ambiente. Em que pese o município não estar elencado no artigo 24 caput, ele vai legislar sobre direito urbanístico. Posso provar. Direito urbanístico não fala que é competência só da União, do Estado e do Distrito Federal, doutores? Não está aí no caput? Vai lá no inciso 1, vê se tem direito urbanístico, Laísa, por favor, que está ajudando o professor hoje. Não fala? Direito urbanístico? Muito bom. Então, olha só, doutores. Artigo 182 da Constituição Federal. Quem vai tratar, não precisa nem abrir não, quem vai tratar do ordenamento no âmbito municipal, do ordenamento territorial e do desenvolvimento urbano é o poder público municipal. E o instrumento básico, doutores, que eu já comentei em sala de aula, no primeiro encontro, é o plano diretor, que será obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Estão acompanhando o raciocínio? Então, se o município pode legislar sobre esse assunto, obviamente através, exemplo, do seu plano diretor, ele está tratando de direito urbanístico, literalmente falando. Vamos lá, entendimento do professor Edson Milaré, inclusive, está na doutrina dele. O município não foi elencado no artigo 24 caput, mas ele pode proteger o meio ambiente, pois é uma competência comum administrativa. Sendo assim, se ele pode proteger, ele pode criar normas para proteção. Turma, artigo 30, que o colega Dinan acabou de comentar. Compete, olha aí, vai lá no artigo 30 agora, a gente lê junto. Compete ao município. Não está assim, doutores? Legislar sobre assuntos de interesse local. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Beleza? Ele pode legislar sobre interesse local. Então, doutores, se cair assim, vai cair na sua prova, provavelmente. O município não foi elencado no artigo 24 caput. Sendo assim, ele não pode, estou afirmando, legislar sobre a proteção do meio ambiente. Está correto? Está errado, né, doutores? Ele pode. Foi muito bom eu citar esse julgado recente do STF, né, para que possamos fazer aí uma analogia, né? Mas vamos lá. Turma, continuando. Competência concorrente e proteção do meio ambiente. Memoriza aí. Competência concorrente e proteção do meio ambiente. Doutores, eu vou dividir a tela com os senhores aqui de novo, só para vocês verem o artigo 24. Não custa nada. Turma,
O artigo 24 é competência concorrente, correto? Lembrando que a competência concorrente, ela ocorre, inclusive, de forma simultânea. Olha o 24 aí, deixa eu saltar aqui. Compete à União, os Estados, Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre. Olha o inciso 1, tem que memorizar o inciso 1? Tem. Tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. É fácil, doutores, memorizar a proteção do meio ambiente? Sim. Competência concorrente, proteção do meio ambiente. Olha aí, competência concorrente é para legislar, é para legiferar, é para criar leis, hein, doutores? Vamos lá. Compete à União, os Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa dos solos, recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. É competência concorrente também da União, Estados e DF legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente. E aí, turma, por que eu deixei esse procedimentos em matéria processual? Para mostrar aqui para os senhores, olha aqui para o professor, lembrando que procedimento em matéria processual é diferente de direito processual, né, doutores? Lembrando que olha o princípio da predominância do interesse, competência privativa da União legislar sobre direito processual, porque as normas processuais, elas são voltadas para toda a nação. Ah, professor, me explica melhor. Prazos processuais, ponto. Morreu o assunto. Memorizou? Tranquilo. Agora, procedimento em matéria processual é competência concorrente. Doutores, procedimento em matéria processual é como a norma processual ela será, né, executada no âmbito de sua jurisdição. Dá exemplo, professor. Autuações, né, de petições, custas, certidões, carga, arquivo e assim sucessivamente. Lembra do regimento interno do seu Tribunal de Justiça, tá bom? Agora, lembrando que competência concorrente, né, ela pode ocorrer inclusive de forma simultânea. Doutores, tem uma palavrinha para memorizar que eu vou dividir aqui com os senhores, tá? Que também não fui eu que inventei. Não posso levar o mérito. Por isso que eu estou falando. Olha uma palavra aí para memorizar a competência concorrente do artigo 24. Olha aqui, que é o inciso 1. Por quê? Meio ambiente, todo mundo memorizou. Competência concorrente, proteção do meio ambiente. Floresta, caça, pesca, fauna, ponto. Competência concorrente da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios. Em que pese ele não estar elencado, ele pode sim. Principalmente se for, atenção, né? Para atender a assuntos de interesse local. Olha a palavra aqui do lado, bufeto. É estranha, não tem história, mas resolve. Competência concorrente, lembrar do bufeto. É competência concorrente da União, Estado, Distrito Federal legislar sobre penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamento. Coloquei aqui embaixo procedimento em matéria processual, que está lá no inciso 11, e meio ambiente, que está no inciso 6, bem como no inciso 8. Meio ambiente, competência concorrente. Tá bom, doutores? Lembrando que tem tudo no ambiente virtual, tá? Tá, doutores? Não preocupa não, os slides estão todos lá. Não sei se está dessa forma, colorido, mas eu sei que tem lá. Tá bom? Voltando aqui para a nossa tela. Tá tranquilo até agora, né, doutores? Olha só, pessoal. Essa competência concorrente que eu estou comentando com os senhores, ela é muito relevante, né? Princípio da predominância do interesse. Abra a Constituição aí, vamos comentar o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Acompanha aí. Acompanha aí, doutores. Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da competência concorrente. Lembrando, turma, que as matérias elencadas no artigo 24, elas são de extrema relevância. Para nós, proteção do meio ambiente e controle da poluição, legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, recursos naturais, tá bom? Proteção do meio ambiente, competência concorrente. Todo mundo memorizou, já falei umas 200 vezes. Olha o que diz o parágrafo 1º aí do artigo 24. Se eu tiver errado, pode me corrigir aí. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União ela vai se limitar, obviamente, né, a estabelecer normas de forma geral, tá bom? Competência concorrente que eu estou falando. Agora, o parágrafo 2º ele diz o seguinte: a competência concorrente da União para legislar sobre normas gerais, olha aí, turma, não exclui a competência suplementar dos estados. Turma, competência suplementar, que eu já estou comentando e vou comentar mais.
Lembrando que suplemento é o que vem para suprir, para melhorar. Quem treina sabe, né? Tem que tomar suplemento. Suplemento é o que vem para suprir, para melhorar. Portanto, se eu estou falando de suplementar a legislação, quer dizer que tem uma lei anterior. Acompanharam? Sim ou não? Já a competência concorrente, não. Ela acontece de forma simultânea. Não precisa de norma anterior. Agora, a lei suplementar, que vem para suplementar, para suprir, quer dizer que vem para suprir, para melhorar. Quer dizer que eu preciso de uma norma anterior. Não nos esqueçamos disso, tá bom? Tranquilos? Então, vamos lá. Então, o parágrafo 2º diz que a competência da União para legislar sobre normas gerais não vai excluir a competência suplementar dos Estados. Beleza. Já o parágrafo 3º do artigo 24 diz o seguinte, que inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa de forma plena. Doutores, não errem concurso, porém, para atender às suas peculiaridades. Vou dar exemplo agora. Professor, dá exemplo desse parágrafo 3º. Ele é interessante. A União não legislou sobre a proteção das florestas, que é competência concorrente. A União não vai tratar de normas gerais, ela não criou um código florestal para toda a nação. Veio o estado de Goiás e agiu de forma diligente e criou um código florestal estadual. Ele pode regular a questão para toda a nação? Não, somente para atender às suas peculiaridades. Nos moldes aí do parágrafo 3º, inclusive, ele pode legislar de forma plena. Todo mundo entendeu? Agora, turma, um mês depois, olha o parágrafo 4º. Um mês depois, a União percebeu o equívoco, né? E criou uma norma sobre a questão, criou um código florestal. Olha o que diz o parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, a norma estadual no que lhe for contrário, a lei federal vai suspender a sua eficácia. Olha o princípio da predominância do interesse. Turma, suspender a eficácia é a mesma coisa que revogar? Sim ou não? Não. Olha a inteligência do legislador. Estamos falando de proteção do meio ambiente, né, que é o nosso exemplo. Então, olha só. Se a lei federal suspende a eficácia da lei estadual, atenção, e um mês depois a lei estadual é revogada, ou a lei federal é revogada, a lei estadual voltará a produzir os seus efeitos. Todo mundo acompanhou o raciocínio? Tranquilos, doutores? Todo mundo acompanhou o raciocínio? Portanto, não nos esqueçamos, não erre em concurso. Se cair assim, a superveniência de lei federal sobre normas gerais, revoga a lei estadual no que lhe for contrário. Só cai dessa forma. Vocês vão marcar que está correto? Não, vocês vão lembrar que suspende a eficácia. Por quê? Porque se a norma federal for revogada, a estadual voltará a produzir os seus efeitos. Tá bom? Professor, fala, meu querido. Tem uma dúvida aqui. O senhor falou que, no caso aí do parágrafo 4º, a superveniência da lei federal, ela suspende a lei estadual. Mas quanto aos aspectos gerais, né? Não é os aspectos da parte especial, não. Porque a própria Constituição... Pode falar, meu querido, estou te ouvindo. Cortou. Não, porque o senhor disse que a própria Constituição otorgou o direito da lei estadual de legislar de forma como é que fala? De legislar sobre a matéria que lhe foi específica, né? Isso, de forma plena. Atenção, como diz a Constituição, de forma plena para atender às suas peculiaridades, para atender às questões do Estado. Correto, doutor? Mas seu raciocínio está correto. Agora, olha só, Danilo, um mês depois chegou, vamos falar de forma correta, né? Nomenclatura correta. Um mês depois, passou a produzir efeitos uma lei federal sobre as mesmas normas. E em alguns pontos surgiu conflito, correto? Tranquilo, doutor? Quando surge esse conflito, a lei federal vai suspender a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Suspender a eficácia, eu fiz essa observação, não nos esqueçamos. Suspender a eficácia é diferente de revogar. E lá no concurso cai revogar, ninguém vai marcar, né, doutor? Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Turma, vamos lá. Agora, artigo 23.
Artigo 22 é para legislar, artigo 24 é para legislar. Artigo 23 é competência comum. Acompanha aí o 23, doutores. Eu posso pôr na tela aqui, eu tenho o 23. Olha só, competência comum ou competência administrativa. Como que eu vou memorizar o artigo 23? Doutores, atenção, eu não falei que o 21 é competência exclusiva, o 22 é privativa, o 24 é concorrente, o 23 é comum. Se é competência comum, é de todo mundo. Lembra da festa da área comum. Se é área comum, todo mundo entra. Competência 23 é para execução de tarefas, é conhecido pela doutrina, ou a doutrina chama de competência comum ou administrativa. Como que eu vou memorizar, Danilo? Eu vou memorizar da seguinte forma. Eu estou tratando de execução de tarefas. Acompanharam? Não fala, eu não estou tratando de legislar, e sim executar tarefas. Por isso, competência comum ou administrativa. Deixa eu dividir aqui que fica legal. Vamos lá. Turma, acompanha aí. É competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos municípios. Competência comum ou administrativa é de todos. Vamos lá. Inciso 6º. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Registrar, olha os verbos, proteger, preservar, registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Acompanha aí, turma. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Se eu estou falando de execução de tarefas, olha que legal o parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para o quê, doutores? Para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio, o desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. Doutores, olha aí, proteger, preservar, registrar, acompanhar, fiscalizar, execução de tarefas, tá bom? São verbos de ação, competência comum ou administrativa. Lembrando que a competência do artigo 22 é privativa para legislar, do artigo 24 é concorrente para legislar, já do artigo 23 não, é para execução de tarefas, tá bom? Tranquilos? Agora, turma, competência do artigo 25, abre aí, esse eu não vou nem dividir com os senhores, que é a residual ou a remanescente. Abre o artigo 25, esse eu posso comentar contigo. Vamos lá. Remanescente ou reservada, ou residual. Doutores, olha o que diz a Constituição, artigo 25, acompanha aí. Parágrafo 1º. São reservados aos Estados as competências legislativas que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Doutores, regra geral, a Constituição ela descreveu a competência da União lá no 22, no 21, dos municípios no 30, reservando aos Estados-membros a competência remanescente. Precisa ficar comentando? Não. O que não é proibido do Estado, pode. Tá bom? Tranquilos? Simples, né, doutor? Não precisa dificultar ou complicar o que pode simplificar, né? O que é possível simplificarmos. Agora, Ednan, eu comento o artigo 30, né? Vamos lá? Abre aí o artigo 30. Competência do município. Comento com os senhores agora. Olha o que diz o artigo 30. Todo mundo está acompanhando? Posso comentar? Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Vai lá no inciso 8, eu comentei o 1 e o 2, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Vai lá no inciso 8, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. O instrumento básico para tanto dessa política urbana está lá no artigo 182, parágrafo 1º, que é o plano diretor obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes, tá bom? Então, olha só, doutores, em síntese, essa competência do município ela é muito interessante, porque quem vai legislar sobre interesse local?
Quem vê o problema local é o município, doutores. Portanto, o princípio da predominância do interesse ele é muito relevante por isso. Entenderam? Porque eu comentei várias vezes lá no início da nossa aula. Quem vê os problemas... Olha só, o STF foi muito feliz. Já pensaram, ou imaginem, né? Tudo bem que a União vai legislar sobre forma em caráter geral, sobre isolamento, por exemplo, mas quem tem tratado o isolamento no âmbito municipal é o município, né, Dinan? Porque ali o poder municipal está vendo os seus problemas de forma específica. Lembrando que o município não está elencado no artigo 24 caput da competência concorrente, mas ele pode sim legislar sobre determinadas matérias. A colega Laís, inclusive, confirmou, né? Está lá no inciso 12. Saúde, meio ambiente, direito urbanístico, por exemplo. Tá bom, doutores? Turma, então olha só, quando ocorrer um conflito de competência para legislar sobre direito penal, lei dos crimes ambientais, de quem é essa competência? Ela é do município? Alguém responde, por favor, nem que seja por meio do chat. Quem vai legislar sobre direito penal? Artigo 22, inciso 1, competência privativa. Lembra do... União. A União. A União, amém. Bom demais, doutores. Fiquei feliz, tá? Eu gosto quando vocês participam. Eu gosto quando vocês perguntam. E se eu não souber a resposta, eu vou passar a noite pesquisando para mandar no grupo. Mas o professor gosta da participação. Turma, olha só. Então, eu já estou comentando mais ou menos o caso que vocês vão ter que resolver. Doutores, a Constituição Federal também fala, né? Quando houver interesse da União, nos moldes do artigo 109, quem vai tratar da questão é a Justiça Comum Estadual ou Federal? Hein? Federal? Federal, artigo 109. Só estou dando algumas dicas, hein? Do nosso caso prático, que é a atividade pós-aula síncrona. E outra coisa, doutores, lembrando que eu vou finalizar a nossa aula com os seguintes dizeres. Acompanhem. Isso vai ajudar os senhores no caso prático. Olha só, turma. Atenção. A responsabilidade pela proteção do meio ambiente, ela é comum e solidária. As nossas normas ambientais, elas têm que formar um complexo de leis harmônicas que tem que ser devidamente aplicada, independente de impasse, né? E evitar, obviamente, impasse para que possamos proporcionar a sua aplicabilidade. Lembrando que o meio ambiente deve ser privilegiado pela legislação, aplicando-se sempre, de acordo com o professor Fiorilo, a lei que causar maior proteção, independentemente do ente político que elaborou. Fala do professor Fiorilo. Então, olha só, sempre, quando houver um conflito, eu vou aplicar sempre a lei que for mais protetiva, tá? Tá bom, doutores? E, por fim, lembrando que a competência, só que eu comentei, eu gostaria de ressaltar, competência suplementar e concorrente. A concorrente, ela pode ocorrer de forma simultânea, ao mesmo tempo. A suplementar necessita de uma norma anterior. Doutores, agora, o professor que vos fala, deixa o espaço para que possamos sanar dúvidas, haja vista que o nosso segundo tempo já está concluindo também. Se alguém possuir dúvidas, poderão perguntar. Vou estar online aqui por meio do nosso WhatsApp, bem como no ambiente virtual. Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Porque se não houver dúvida... Professor, Fala, minha querida. no conflito prevalece o quê? Sempre a lei que for mais protetiva. Obrigada. Mas olha só, existem várias formas de conflitos, viu, doutora? Você sabe, obviamente, né? Por exemplo, se for interesse da... Não vou responder, não. Olha eu respondendo no caso prático. Vou deixar vocês responderem. Na próxima aula eu comento o caso, claro, né? Obviamente. Turma, mais alguma dúvida? Quase que a Isabela ela arrancou de forma involuntária um comentário que eu quero deixar para vocês pensarem. Turma, mais alguma dúvida? Sem dúvidas, muito satisfeito. Aula excelente, turma madura, turma participativa. Vocês estão de parabéns, tá? Vou externar, como sempre, meu elogio para a turma, porque é muito bom quando um professor prepara a sua aula, fica horas no ambiente virtual, postando conteúdo e a turma participa, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Jesus te ama e eu também. Qualquer coisa, me chama no WhatsApp, lá no ambiente virtual, que eu estarei online, literalmente online, até 10h40. Tá bom?
Sendo assim, declaro encerrado os trabalhos de hoje. Fiquem com Deus. Vou estar online, tá, doutores? Qualquer coisa, me chame. Boa noite, professor. Fique com Deus. Boa noite. E a aula eu vou deixar lá no ambiente, tá? Daqui a pouco eu posto, tá bom? Foi gravada.